Viemos essa manhã para adorar você. Queremos você aqui na igreja. Queremos muito você. Eu oro para que você seja o primeiro nesse lugar. Que nada mais venha no nosso caminho. Vamos adorar você e só você. Você vai ser nosso Salvador, nosso Deus, nosso Rei, nosso Salvador. A gente agradece a você estar nesse lugar. E todos que estão vendo você, amamos você e oramos o seu nome. Pode se sentar. Obrigado por estar aqui. Eu estou emocionado para esse grande dia na igreja. Temos o evento Fall Fest. Vamos fazer várias coisas. E temos aqui na igreja o Ministério das Crianças. Se você já foi lá para ver o que está acontecendo, é um lugar muito grande e remodelamos de novo. Que nos está preparando o lugar para as crianças para crescer. E em dezembro vai crescer mais, vai ter mais brinquedos. Vai ser emocionante para as crianças. E estamos emocionados para as crianças. E o check-in para o Ministério das Crianças mudou muito. As coisas estão mais tecnológicas. E as crianças vêm e saem salvos. E antes não era tão fácil, agora é mais tecnológico. Uma semana antes, uma criança deixou o ministério. E do nada, ele tinha uma emergência e tinha que deixar o grupo e sair com a criança. E conectou com uma mulher. E falou que precisava sair e pediu para a moça pegar ele, o filho dele. E ela falou que sim. Ele estava pedindo para dar ele um código. Ele não vai vir com você se você não tiver código. E o código era dinossauro monstro. Às 8 ele foi para a aulinha e ela chamou ele e falou para o filho que o pai dele tinha uma emergência e perguntou o código. E falou, monstro dinossauro. E ele falou que não vai com ela porque ele não tinha um código. Aí ele falou, não é esse o código. Aí ela falava, monstro dinossauro. Ele falou que ia chamar o pai dele, porque não estava dando certo. E ele falou, não, código é monstro dinossauro. E o filho não queria ir com a moça e pediu para falar com o pai dele. E o pai dele falou, eu dei o código e falei. E a criança falou, não é esse o código. E o pai dele estava... Aí o pai falou que... E o pai falou, qual que é o código? O pai falava, monstro dinossauro. Aí a criança argumentando, não é esse o código. E ele falou, eu tô argumentando com uma criança de 6 anos. E ele falou, filho, vai com ela agora. Chega dessa conversa. Tinha um silêncio. E a criança falou, com quem que eu tô falando? E eu quero falar com vocês hoje sobre nossa espiritual, nossas experiências. Estamos estudando 1 João e o nosso título é Verdade e Decepção.
e sempre vou querer seguir a verdade. E eu me pergunto qual a chance. Há umas semanas atrás, o pastor Rob teve uma conversa com a gente sobre vamos ao lado e ver qual a chance da minha vida. E acreditar em uma coisa que não é de Deus. Uma das decepções mais grandes da vida espiritual é que não é de Deus. Em 1 João, capítulo 4, amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Ele começa com uma palavra. Ele está falando com um grupo que ele ama. Quando você ama a Bíblia e lê essa parte de um homem que é mais perto de Jesus e Jesus vem ao mundo, ele nos chama como aqueles que ele ama e é amado de Deus. E ele vai deixar claro a nós que você é filho de Deus ou filho de anticristo. Você é parte do reino de Deus ou parte do reino do céu, ou você não é. E ele quer dizer àqueles que ele ama, que Deus ama muito. Não creia em todo espírito. Tem muitos espíritos na palavra espiritual. Ele conecta muitas pessoas. Esse é um conceito espiritual. A natureza humana ama o supernatural. E somos conectados ao Espírito. E temos essa descendência a esse supernatural, a Deus. Não tudo que é supernatural é de Deus. Não acredite em todos que têm uma palavra espiritual ou que tem uma palavra de Deus para você ou que ouviu alguma coisa de Deus. Não acredito quando eles falam, eu tenho um pouco de isso. E a pessoa que fala, eu sei o que Deus quer para você. João vai falar sobre isso. E você tem que ter certeza que o que eles estão falando é verdade, porque nunca sempre vai ser verdade. E sempre saímos decepcionados. O que João vai falar aqui é que as palavras vão ter importância e você vai ter que tomar cuidado. Tem palavras que são da Bíblia e quando são usadas na igreja tem ajuda. E tem palavras que são espirituais e que são usadas como espírito, mas também são usadas que não são de Deus. Tem umas palavras que são usadas em vários lugares, tipo vibes. Pessoas usam coisas que
que tem poder e energia saindo dessas pedras. Usavam como a nova era, agora estão usando como espiritualidade. Cristais são parte disso. A ideia do universo, orando para o universo. O universo foi criado como Deus. Nós, crentes, são usando como Espírito de Deus, mas como escutamos mais sobre isso, sobre espiritualismo, que são usados como espiritual, mas não são espirituais. Nosso texto fala para provar os espíritos, porque não todos os espíritos vêm de Deus. E aqui ele nos dá um texto que o espírito que vive dentro de todo crente que está controlando você ou é um espírito. Essas palavras são tipo Halloween. Não podemos ir às ruas sem ver decoração de Halloween. Temos a descendência de ver essas decorações e fazemos essas coisas agora. Levar os filhos para pegar doces nas ruas. Não somos esse tipo de igreja. Mas quando eu leio isso, porque hoje estamos nesse texto, e leio 1 de João e lembro que há espíritos e lembro que não há. E nós como crentes falamos, não é nada demais não. Mas é do diabo. Eu só tô vestindo meu filho. Mas você tá vestindo seu filho como do inimigo. Tem uma mensagem que está dando pra gente toda hora no mundo que a gente vive. O mundo do diabo está em uma guerra contra a gente. E temos que ver o que estamos escutando. E a força dessa passagem é que na gente, aqueles que têm o Espírito de Deus, duas coisas vendo. O que eu estou vendo? O que é de Deus? Como que eu vou provar esses espíritos para ver se eu estou sendo enganado? Decepcionado. Eu estava pensando nessa semana para ver se está claro essas coisas de espírito. O que seria aqueles espíritos que não são de Deus? Como que eles vão se revelar? Como que eles são se eles fossem revelados? Capítulo 6. Escute essas coisas em umas categorias que esses espíritos do diabo olhos, línguas, um coração que
O que estou falando? Eu estou tentando ver o que 1 João está dizendo. Ele está causando que temos que ir para trás e ver o que está acontecendo na minha filha, com as minhas crianças. As coisas que estão saindo da minha boca, o que eu falo. Não, isso não é de Deus. E quando escutamos o nome de Deus, sempre que vemos ódio e morte e escuro e destruição, sabemos que isso não é de Deus. Isso não é parte é de Satanás, que está procurando a matar, roubar e destruir. Espírito de orgulho, espírito de raiva. Essas são as coisas que temos que ver o que são. Diz nesse texto: profetas falsos estão no mundo. Uma das coisas que sempre foi o caso, que eles são falsos professores e falam sobre Deus e sempre vão ser aqueles que falam que estão falando de Deus, mas não estão falando de Deus. Só porque alguém levanta e fala, eu estou falando de Deus, precisamos colocar contra a inscrição. Isso soa espiritual. E nossos ouvidos põem atenção, porque é assim que vamos responder. A nossa descendência é que sabemos que estão falando, mas tenho certeza que não é isso que eles quiseram dizer. Anos atrás, alguém falou que não devemos ensinar coisas que são problemáticas de alguém que não é da igreja, que são salvados. E depois que estava pronto, e alguém levanta a mão e perguntou, você está furioso dessa palavra? Você estava escutando, né? Sim, eu estava escutando. E eu estava escrevendo e reconheceu alguma coisa que não é verdade. O que Deus fala, toda descrição é inspirada por Deus. Não temos a oportunidade para ver, não vamos ensinar isso porque alguém vai ter ofendido sobre isso. Essa profeta falso que vem, que é esperto e vem de nossa pessoa, é alguém que eu quero escutar. Temos que ter cuidado só porque alguém é parte do nosso mundo. Isso não quer dizer que o que eles estão falando é verdade. Isso é porque quando estamos cheios de Deus, na hora da salvação, adorar Ele hoje é essencial. Vivemos em um mundo que sempre está tentando decepcionar a gente e enganar. E vamos estar destruídos e vamos ao outro lado. Temos que ser que nem aquela criança perguntando, com quem que eu estou falando? Pergunte ao Espírito, esse é Deus? No verso 2, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio é de Deus. Havia professores que falavam, Jesus não veio. Tem profissões que falam,
Você tem que acertar. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Se não acertarem isso, não tem a Deus, a Jesus. 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus. Minha religião ensina muito diferente. Jesus não é Deus. Jesus foi um anjo. Jesus é errado. Você acredita em Deus? Sim. Eles falam que Jesus é um pequeno Deus. Você acredita em Deus? Sim, eu acredito. Palavras importam. Não é o Deus de verdade. Os ensinamentos de Maomé disseram que Jesus era um profeta, mas nega que ele seja Deus. Você acredita em Deus? Acredito. Estamos na mesma página. Às vezes confundimos. Esse é Deus? Ele é 100% Deus, 100% homem? É o texto que João está falando. Judaísmo. Estão esperando o Messias chegar. Estava no aeroporto. Estava naquele lugar para entrar no avião. Uma moça que era mais velha que eu. Lembro desse vestido branco, grande. E ela fala comigo quando eu entro no avião e eu estava com o fone. Estava pronto. Sempre coloco meu fone. Eu nunca percebo quando o avião sai. Sempre estou dormindo. E essa moça tenta falar comigo. E tudo que eu lembro é que ela falou: eu estou ensinando essa menina. Tudo isso sobre energia, usar energia e conseguir tudo que você quer. Eu só penso que se nós como pessoas entendemos levar essas energias para o universo. Aí eu tava, não importa, tá bom, legal. E ela falava e me fala: o que você acredita? E outra vez, eu tava numa zona que eu nem tava tentando falar as coisas certas. E eu falo: eu acredito em Deus. E veio no lugar. E Jesus veio na cruz para nos salvar dos pecados. Levar nossos pecados. E coloco minha fé nele. E essa mulher não falou mais nada para mim. Virou pro homem, pro outro lado. E começou a falar com ele. Falar sobre energia. Porque a experiência é que o nome de Jesus vem a conversa que é Deus e só Deus. E virou homem para levar nossos pecados, mas era 100% Deus. A conversa acabou. O que ele vai falar é que Jesus é a prova de todo pensamento religioso ou espiritual. Quero levar vocês que quero falar sobre quando eu estava no estacionamento. Estávamos falando sobre amar as pessoas.
ele põe esse conceito junto. Se nos chamamos de crentes e não amamos, não somos crentes. Oramos para a paz de Israel. Quando estava no estacionamento semana passada, eu lembrei que Jesus queremos falar hoje sobre pessoas na palavra de Deus. Por isso que eu estou preparado. Quando eu estava no estacionamento, eu estava pensando de orar para as pessoas, amar os outros. E depois um pensamento veio na minha mente. Se as coisas fossem bem no Israel, e se todo mundo fosse, estaríamos em uma coisa que estaria como está escrito na Bíblia, que começaria o final quando Jesus vem. Alguém que vai trazer paz e vai assinar e todo mundo vai falar, isso que estávamos esperando. Ele não vai falar, eu sou anticristo, eu sou o homem mau. Possivelmente. Há uma possibilidade que vai orar pela paz. Precisamos ser pessoas que amamos. E agora você quer falar que esse homem é um homem mau. Em Pedro 1. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Metade da Bíblia é profecia. Eu mencionei que minha esposa ensina sobre a Bíblia às 9 da noite e faz live no Facebook do Christ First. Ela vai dar um intervalo sobre ensinamentos e vai... Se você quer escutar sobre isso em outra visão, ela vai estar no Facebook Christ First. Se você pode republicar sobre a palavra, isso seria incrível. Isso nos ajuda a compartilhar a palavra. Se entendemos que essas forças são que estão levando lugar, estaremos mais preparados. O texto que estamos lendo hoje, no verso 3. Em todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Não. Esse é o espírito de anticristo. Nessa manhã vamos estar aqui. É o anticristo que vai assinar a paz que fala. Agora é o que está aqui no mundo. A definição de anticristo. Se você está escrevendo, isso é importante. A metade dessa palavra, anti, e Cristo fala sobre Messias. Estão em contra de Deus. Eles querem alguém que trocaria um coração. Vai vir um dia que isso vai mudar. O anticristo, e há muitos anticristos, vai trabalhar muito para remover Jesus,
porque ele está contra Jesus. Ele vai procurar para substituir Jesus. Satanás caiu do céu e estava procurando, desde que caiu do céu, para substituir a Jesus. Ele vai procurar substituir Jesus com um Cristo falso. Há 3 anticristos diferentes. João fala em 1 João, usando a palavra anticristo. Em Tessalonicenses tem outra palavra para anticristo. Se refere à fera e os 3 tipos de anticristos. O anticristo, houve muitos que nos anos que falavam que era esse Messias, que falavam que era Jesus e faziam essas promessas que muita gente seguia. E não era esse caso. O segundo anticristo é o espírito de anticristo. Esse é o espírito que está no mundo e esteve no mundo desde que a igreja começou, e negando que Jesus é o Messias, Cristo. Na igreja, acreditamos que Jesus é o Messias. É o que Deus prometeu em Gênesis, que prometeu em Messias. Se você vê as religiões em Islã, cristianidade, na cristianidade fala que Jesus é o Messias. Islã fala que Jesus é o profeta. Fala que Jesus não veio ainda. Essa é a coisa que separa todas essas religiões. Eu acredito que vivemos em um momento cultural onde o espírito de anticristo, é isso que ele fala aqui. Aquele espírito sempre esteve com a gente e sempre esteve com a gente na nossa vida inteira. Esse espírito que está tentando substituir Deus. O espírito de anticristo está causando a igreja a tentar negar as verdades da Bíblia. E pensamos como igreja para ver que o espírito de anticristo vai colocar pressão cultural na gente para negar a verdade da palavra de Deus. Palavras importam. E você observou nesses anos passados criaram uma lista de palavras específico aqueles que seguem esse livro e a verdade desse livro. Você tem que aceitar. Não somos desse mundo. Tem muitas pessoas e queria lembrar das palavras, mas é que não tentam ser desse mundo. Eu ensino minhas crianças diferente. Eu salvo eu espero para o casamento e espero que meus filhos façam o mesmo.
não levamos o nome do Senhor. Adoramos a Jesus juntos todas as semanas. Fazemos isso uma prioridade. Oramos com a nossa família todo dia. Há aqueles que tentam ir para trás. Quando você nega a ir na linguagem desse mundo, quando você escolhe não ir na mentira, na fofoca, nessa imagem que o mundo luta, algumas pessoas vão te chamar o seguidor de Jesus. Isso se sente estranho, até que você pensa nisso. É o que você adora me controla. O que é mais importante me controla. Se eu adoro Jesus, Ele é o mais importante na minha vida. As pessoas vão ver isso como estranho e vão me odiar por isso. Porque o poder faz com que o anticristo destrui qualquer coisa que é de Jesus, que vai contra Jesus e remove Jesus. O espírito de anticristo está procurando ir contra a parte de Jesus na sua vida e remover Jesus da sua vida. Por isso que você tem. Quando você lê a sua Bíblia na hora do almoço, o que seria de errado com isso? É porque o espírito de anticristo odeia isso. Esse mundo. Eu quero falar na versão 4. Esse anticristo está vindo. Quem é esse anticristo que está vindo? Eu vou... Tessalonicenses 2. Tessalonicenses. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos com Jesus. E chama isso de... Nos versos é a esperança. Fala isso. Não se deixe embalar, nem assustar. E quando falo isso, eu estou doente. Na palavra anticristo e todos esses hermes em Israel, isso parece assustador. Em Mateus 4 fala, vai ter guerras e rumores de guerras, mas não sabemos quando vai ser a guerra. Não se deixem abalar de espírito. Essa decepção que João estava falando, por isso que é tão importante falar isso. A palavra, o dia de Deus que está vindo é o final do dia. Não deixe que isso te decepcione. Esse dia não vai vir até que a rebeldia chegue. Não vai vir até a rebeldia vir primeiro. E o homem de... O homem da ilegalidade. Vivemos em uma ilegalidade. Essa passagem nunca foi revelante até agora. Ele nos dá outra palavra de anticristo, como ele, o filho da destruição.
Sabe quem mais era chamado assim? É Judas, em João, capítulo 17, verso 12. Ele vai trair Jesus. Essa palavra, falando desse homem de ilegalidade que está contra Deus. Isso porque temos que ter cuidado. O que mais importa e o que adoramos. Tenham cuidado com o espírito que você escuta, porque isso vai determinar o que você adora. Ele está no templo de Deus. O templo de Deus vai naquele templo para adorar. Vai ser um tempo horífico. Por isso que eu me sinto tão importante hoje por falar sobre isso e ter essa conversa. Você tem que saber essas coisas. E nesse serviço, não se lembre de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí. E você, o mistério de sempre falo para minha esposa, porque estamos um mistério de ilegalidade. Tem muitas coisas acontecendo. Eu vou parar aqui agora. Se você tem uma chance para ver Tessalonicenses, quero vocês com esperança. Toda a descrição. Isso que é mencionado quando falamos isso. Se você não é um seguidor de Jesus, agora as coisas vão estar de dificuldade. Deus não quer que temos medo. No verso 18, encorajem os outros com essa palavra. Ele começou, seja amado, Ele te ama e Ele vai te colocar nos braços dele. Fique nos braços dele. Tire essa decepção e ore e deixe que o Espírito seja na sua vida para que você não seja separado pela decepção. A segunda coisa que eu quero falar é a esperança encontrada no 1 João, capítulo 4, verso 4. Filhinhos, você é de Deus. Ele está em você. Estamos falando de um homem que é 100%. Satanás usa ele para ir num lugar e tentando ser Jesus. Ele vai ter raiva, ele vai ser cruel, ele vai causar todos para cair e adorar ele. E todos aqueles que não vai ser matados. Os seguidores não podem adorar ele. Eles falam, você não é desse mundo. Que ele está em você. Qualquer coisa que aconteça, tudo que não entendemos, tem muita coisa que não entendemos. Se você não conhece Jesus, tudo que está acontecendo hoje, você quer Jesus na sua vida. No Tessalonicenses 2, que estávamos lendo agora, verso 8. Ele é revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda.
Eu só quero que você escute isso. Não somos desse mundo. Ele tem a gente e nos ama. E as coisas do mundo que são que ele fala. Jesus vai destruir essas coisas. Outro verso. Deus, nosso Pai, que nos dá esperança, vai confortar nossos corações e estabelecer em todo o trabalho bom. Minha esperança hoje é simplesmente perguntar se somos pessoas que vivemos espiritualmente. Temos que dar nossos corações e vida a Deus e deixar Ele controlar Ele. Ter cuidados. E vai vir uma pessoa que não é de Deus e falar. E pedir para adorar Ele. E não podemos adorar um homem que não é de Deus. Tem esperança. Jesus vai ganhar. Ele está vindo e Ele te ama muito.